capítulo 6, porque Avot, capítulo 6, verso 1, Mishnah 1. Rabi Meir diz: aquele que se dedica ao estudo da Torá, simplesmente porque a ama, merece grandes recompensas. Além disso, a criação do mundo inteiro é válido, mesmo que seja só por sua causa. Ele é chamado de amigo e amado. Ama ao Criador e suas criaturas. É motivo de regozijo para o Criador e para seus semelhantes. O estudo da Torá reveste de modéstia e temor a Deus. Torna-o justo, devoto, fiel e íntegro. Afasta-o de pecado e o aproxima da virtude. As pessoas se beneficiam com seu conselho e sabedoria, compreensão e segurança, como é dito em nome da Torá. Meus conselhos e sabedoria, eu sou compreensão e força. A Torá lhe proporciona sabedoria, domínio e julgamento analítico, conscienciosos. Os segredos da Torá lhe são revelados. Ele se torna uma fonte inesgotável, um rio que flui permanentemente. Torna-se modesto e paciente, e facilmente perdoa ofensas que lhe são dirigidas. A Torá o engrandece e o exalta acima de toda criação. Bom, o que o Rabi Meir declara é alguma novidade? Não, nenhuma. É um fato observável, portanto, empírico. Por que empírico? É igual na ciência. Qualquer pessoa que, seguindo o estudo da Torá com diligência, qualquer lugar do mundo, onde quer que ele esteja, eles vão chegar nas mesmas conclusões. Não é assim que a ciência funciona? Uma pessoa descobre algo no laboratório, quando ele descreve o trabalho dele, ele dá o passo a passo, o controle, onde quer que uma pessoa, esse é o método científico, onde quer que uma pessoa esteja e siga da forma que foi declarado, respeitando cada passo a passo, ele vai chegar no mesmo resultado. Portanto, a Torá também é assim. Se tem pessoas que não são fortalecidas pela Torá, ou não tem o seu coração de endurecido a maleável, você pode ter certeza que ele não tem de fato se dedicado ao estudo de Torá. Vocês podem perceber que ultimamente, nas últimas que a gente viu, Mishnah passada, essas mais próximas, falou-se muito sobre o Torá, muito sobre comportamento, falou-se muito sobre recompensa, falou-se muito sobre aquele que busca em casa, mas não vem na comunidade, aquele que vem na comunidade, mas não busca em casa, aquele que não busca nem em casa e nem na comunidade, e aquele que busca em casa e na comunidade, na sinagoga, na Kehilá. Mostra o efeito. Depois falou-se sobre metodologia de ensino, sobre a fluência das idades, o que acontece quando uma criança é educada aos 5 anos, aos 10,
aos 13, aos 15, aos 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Foi dado toda uma grade para que a gente pudesse avaliar o conteúdo. Portanto, a Torá em si não é ela por si só. Por quê? Por si só não é ela que causa, embora ela é que dá vida a todas as coisas. Precisa ter uma palavrinha que vocês aprenderam a gostar muito: kavaná. É necessário ter atenção, é necessário colocar o coração naquilo que se está fazendo, senão a leitura e a aprendizagem fica apenas num campo só da mente, intelectual, no sentido de memória. A pessoa declarou, mas aquilo não desce ao coração, não preenche, não traz vida, não enche a pessoa de temor, de gozo. Daria para, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler as primeiras páginas do livro Cuidado, sua alma pode estar em perigo, você vai ver que esse relato aqui, o livro descreve totalmente como é que a Torá, ela regula a vida na terra e no homem. Por que aqui está falando sobre o temor a Deus? Por que existe o temor a Deus? A gente sempre aprendeu de forma cristã, temor a Deus, sempre se falou, mas você nunca entendeu o que é e como que ele reage, tá? E eu garanto para você, não é fácil uma explicação dessa. Agora, sobre estudo de Torá, também se pensa, o que é estudar a Torá, não é verdade? Quando se fala Torá, primeiro nós tínhamos dificuldade, o que é Torá? Torá é o que, gente? Os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Mas que foi entregue por Deus no Monte Sinai, em quantas vias? Dois livros, um escrito e um falado, oral. A Torá oral, em conteúdo, ela é imensamente maior do que o escrito. E sem a explicação da Torá oral, você não aprende a Torá escrita. E onde é que está a Torá oral hoje? A Torá oral hoje, guardadas as proporções, ela é o Talmud. Em quanto tempo uma pessoa, estudando uma página por dia, em quanto tempo ela termina o estudo de Talmud? Em 7 anos. A gente tinha visto numa outra Mishnah, eu estou sem o mouse aqui, eu apanho, viu? Deixa eu abrir aqui para dar um exemplo. Está abrindo aqui um arquivo. Olha só, eu vou ler aqui um texto para você ter noção sobre uma das formas de estudo de Torá. Porque senão a pessoa pensa que estudar Torá é apenas ler Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, entendeu? E não é. Então eu vou ler aqui essa explicação. Olha o que diz: ao relatar a reação de medo dos cananitas em relação à família de Jacó, a Torá diz o seguinte: e o temor, nós não ouvimos falar de temor agora há pouco?
E o temor, hilat, de Deus estava nas cidades, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Neste versículo é usada uma palavra pouco comum para descrever temor, hilat, ao invés da palavra mais conhecida, irat. Então, de hilat, ele usou hilat aqui e não usou irat aqui. O que há por trás dessa palavra? Então, só lembrando, no texto em hebraico você percebe uma hora ou outra uma letra maior que as outras. Hebraico não tem letra maiúscula e minúscula. Então, quando uma letra está maior, por exemplo, o Bereshit, o Beit no começo do Bereshit, ele é maior. Então, alguma coisa, um mistério está escrito aí por trás. Seguindo aqui o que eu estou falando, a palavra hilat, temor, é também um acrônimo para Humash, Terrilim e Tânia. O que é acrônimo? Então, hilat, Humash, de Humash. O T de Tat, T de Terrilim e T de Tânia. O Rebbe anterior de Rabat, Rabbi Yosef Tzchak Schneerson, exortou todo judeu para que a cada dia da semana estudasse a porção do Humash com as explicações do comentarista Rashi da Parashá semanal correspondente ao dia da semana. Por exemplo, no domingo, o trecho da Parashá a ser estudado é o primeiro a ser chamado, até o segundo a ser chamado. Uma porção do Terrilim, segundo dia do mês. O Terrilim é Salmos, está dividido para os 30 dias do mês hebraico. Uma porção do Tânia, o Tânia está dividido para cada dia do ano. Se vocês entram no site rabat.org, vocês vão ver que tem uma tabelinha ali, se você vai rolando a página, e ali tem os textos a serem estudados no dia. Qual o capítulo do Tânia, qual o capítulo do Salmo, qual o capítulo da Torá. Deixa eu ver onde eu parei. Este estudo revelou o Rebbe é uma grande fonte de bênçãos para tudo, tanto material como espiritualmente. Em 1843, o terceiro Lubavitcher, o Rebbe, enviou seu filho Rabbi Shemuel a São Petersburgo para discutir alguns assuntos comunitários. Antes da partida, disse-lhe que sua mãe, já falecida, Débora Leá, lhe aparecera, dizendo que havia visitado a morada do sagrado Baal Shem Tov, no céu. Ela buscava sua bênção para aliviar as dificuldades que um filho teria com os adversários do racismo. O Baal Shem Tov disse a ela que ao estudar os sagrados livros Humash, Terrilim e Tânia, todas as dificuldades e obstáculos seriam anuladas. O versículo acima refere-se justamente a isso. Quando a pessoa estuda diariamente Humash, Terrilim e Tânia, Hilat, então ninguém perseguirá os filhos de Jacó para fazer-lhes qualquer mal, tanto material como espiritualmente. Deu para ter uma noção de como funciona as coisas? Outra forma que você conhece: existe uma batalha espiritual no ensino de Torá? Claro que existe. E como que é feita essa batalha espiritual? Todos conhecem? Nem todos. Por que nem todos?
Porque as pessoas são seletivas, elas vão estudando segundo aquilo que lhe cai bem, aquilo que ela gosta, tá? Talvez não é aquela imagem que se tem em religiões, que o diabo é isso e aquilo, que se eu não mexer com ele, ele não mexe com você. A Torá ela não parte desse ponto de vista, porque ela já vem explicando as coisas desde o princípio, desde o começo. Por isso que seria importante conhecer qual é o efeito que a Torá causa na alma de uma pessoa, tá? E esse tipo de assunto, conforme vai se estudando pela Torá, ela vai moldando. Nós demos exemplo em Parashá passada, que quando uma pessoa, aliás, não precisa nem ir lá para trás, essa Parashá atual, Miqueias, ela vai tratar sobre Yosef. Ora, se você tivesse vivido a vida de Yosef, a gente poderia discutir isso amanhã, mas vamos dar um gosto agora. Se você tivesse vivido parte, não vou falar nem toda a vida, porque a nossa alma não tem os mesmos componentes da alma de Yosef. Então, se eu e você fôssemos viver a vida dele, iríamos falhar, porque nós não temos em nossa alma aquilo que tinha na alma dele. A missão dele era aquela, passar por aquilo. Mas, grosso modo falando, se você passasse por pedaços do histórico que ele passou, quando você reencontrasse os seus irmãos, você teria a reação que ele teve? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Então, aonde que a Torá afetou a vida dele? Em toda uma estrutura de comportamento. E aquilo não foi algo fingido, porque quando uma coisa é fingida, vamos dar exemplo humano, tá? No exemplo humano é assim: alguém te faz alguma coisa, né? Alguém te faz alguma coisa e você perdoa. No que você perdoa, fica aquele aborrecimento. Isso acontece, por exemplo, em local de trabalho, né? Onde sempre tem alguma rixa, algum desentendimento. Aí se acertam, se perdoam. Passa um tempo, você começa a perceber que aquela pessoa começa a fazer de novo. Aí você já começa a perceber um padrão de comportamento daquela pessoa. Quando você percebe aquele padrão de comportamento, você, numa próxima vez que ela faz alguma coisa, você já vai perceber que o teu comportamento já não é maleável mais e nem amável mais àquela pessoa, tá? E isso acontece muito. Isso acontece dentro das famílias, entre irmãos, relacionamento de pai e filhos, né? Sem citar nome, porque faz parte da minha família, mas eu sempre me perguntei, né? O que leva uma pessoa, um pai, que numa situação é tão mal para um filho, o filho que ele gerou, o filho que todo mundo fala, o pai ama o filho, embora não é muito usual essa palavra, a não ser quando é Deus que se relaciona, porque Deus ama o filho, mas aqui em terra é muito comum você aprender que a mãe ama o filho. Por isso tem variados ditados dizendo que pai pode ser qualquer um, mas mãe é uma só. Por outro lado, a gente vê exemplo, como já foi dito aqui, de mãe que nem merece o título de mãe, tá? Mas na grande maioria, as mães são muito diferentes que o pai. Também outro ditado diz:
uma mãe é para 1000 filhos, 1000 filhos não são para uma mãe. Tudo isso é ensino popular, mas que dentro de uma didática da Torá, ele acaba sendo correto, justamente por aquilo que a Torá vai causando dentro de um ser humano. Então o exemplo que eu estava dando, sem citar nome, como eu disse, uma pessoa, pai, que faz um mal muito grande para o filho. Depois de passados muitos anos, há um reencontro, a volta do filho para casa, etc, etc. E depois, esse mesmo homem, que teve capacidade de colocar um filho para fora de casa, tá? Na idade de 15 anos, ou seja, uma criança. Imagina o Gabriel, nessa idade dele, sendo colocado para fora, para viver a vida, sozinho, sem dinheiro. Extremamente difícil. Esse menino poderia ter virado um monte de coisa. E hoje, graças ao Eterno que cuidou dele, ele é um homem muito bom. Não é porque é da minha família. É um homem muito bom e eu gosto muito dele. Mas o pai, certa feita, passando pela cidade que eles moram, ele via pessoas sentindo fome na rua, aí ele ia lá e comprava as coisas e mantinha. Esse padrão dele foi aumentando, até que ele usou uma propriedade e começou a fazer daquela propriedade um alojamento para cuidar dessas pessoas mais idosas. Esse comportamento é Torá? É Torá. Esse homem, como que pode numa pessoa ter um comportamento tão bom para com os outros e essa mesma pessoa ter tido a capacidade de mandar um filho para fora de casa? Tá? Essas coisas que humanamente vão explicando pela psicologia, comportamento, etc, etc, explica e ninguém chega a muita conclusão, porque essas perguntas elas estão aí sendo feitas no mundo inteiro, na maioria dos países, ou se não, em todos os países do mundo acontece esse tipo de coisa e as pessoas perguntam a mesma coisa. Fica claro que alguma coisa dentro da pessoa não consegue criar um elo e ele fica bipartido, pelo menos no exemplo que eu estou dando, porque ele consegue fazer atos de bondade, que é um mandamento da Torá. Quando a gente fala de Abraão, a gente lembra de atos de bondade, de hospitaleiro, de ser bom vizinho, de estender as mãos, tá? Gemilut Hassidim é um dos tripé da Torá. Agora, uma pessoa que mantém ou que não mantém uma coisa assim, é que uma estrutura dela é mal formada. A estrutura do ser humano, ela é mal formada, não por Deus. Ela é mal formada por quê? Porque nós descemos para cá como alma, certo? Se você não estivesse no judaísmo, você iria saber que a alma, ela tem, como é que fala? Ela tem divisões. Quando que você ouviu que a alma, ela tem Neshama? Falando dos três conhecidos, Neshama, Ruach e Nefesh. No jargão que você ouve, você aprendeu que o homem é espírito, alma, corpo. Mas até poucos anos atrás, e tem muitas igrejas evangélicas cristãs, mundo católico, por exemplo, que até hoje não sabem falar sobre homem espiritual, homem emocional e homem da carne. Não sabem. E não sabem o que significam essas coisas. Já disse para vocês que, em termos de um pouco fora do judaísmo, mas que alertou as pessoas do mundo todo, foi o Antmani,
que escreveu um livro em 1927, esse livro já está lá pronto, quando essas coisas sobre psicologia, conhecimento, ainda era muito escasso. Padrão de comportamento, você tem um judeu como Freud, mas que não aplicou o judaísmo, embora tendo acesso ao judaísmo e se valendo de uma doutrina judaica para criar sua psicanálise. Mas nós vemos o exemplo de um homem também, o Jung, também psicanalista, também psiquiatra, que vem de uma mãe espírita e um pai pastor. E ele então, todo doente emocional que era, cheio de problemas, ele se associou, não só a Freud, mas se associou também ao começo, quando se discutia a física quântica, que é tão famoso hoje, desconhecido hoje. Hoje se está lutando aí para que a gente possa ministrar nos pacientes os remédios, entre aspas, né, esse remédio quântico. Nós estamos falando de física quântica em remédios, em frequenciais, em 2000, já vou colocar 2018, quando em 1900 e uns quebradinho, nem chega a 1910, estava se descobrindo as funções da física quântica. E ali, em se tratando de um homem, no caso que eu estou falando do exemplo do Jung, ele simplesmente se propôs a estudar essas coisas, procurou estudar variados comportamentos, e a conclusão que ele chega é que aquela teoria famosa de Freud, ela não poderia, uma única coisa, determinar variados comportamentos do ser humano. Agora, é assim mesmo que a Torá, ela ensina para a gente. Só que esse ensino que a Torá ensina, ele não está em qualquer canto para você sentar e aprender. Tem que ter um acompanhamento diligente para que a pessoa vai aprendendo como que estas coisas do eterno comecem a operar dentro dela. Como que começa, talvez você não esteja entendendo nada, não tem problema que você não esteja entendendo nada. A questão que você tem que entender é que você nasceu nessa terra, viveu a tua vida do jeito que você quis, e você só viveu essa vida do jeito que você quis porque você não teve acesso à Torá. Porque se você tivesse acesso à Torá, quando cada um aqui nasceu, o teu padrão de comportamento, você seria uma outra pessoa hoje. Por quê? Porque você teria, sem ter que lutar uma guerra espiritual. Há pouco tempo sempre se fez muita folia, muita notoriedade com nomes de demônios. Existem demônios? Existe. A Torá fala de demônios? Fala de demônios, fala de seres, não só demônios, mas fala de outros seres que você nunca ouviu falar, de seres espirituais que estão nessa dimensão nossa, que não são demônios. Então, para o mundo de onde a gente veio, o mundo cristão de onde a gente veio até chegar no judaísmo, nós tivemos simplesmente duas fontes: Deus e diabo. Então, começa tudo errado. A gente começou errado, e a forma como a gente se formou enquanto pessoa foi uma formação errada. O nosso comportamento, ele é egoísta. No capítulo, acho que a partir do capítulo 2, quando o livro do Tânia começa a explicar, ele fala que a alma do judeu, ela é tirada de um lugar. A alma do não judeu, que é os das nações, ou seja, qualquer outra nação do mundo, é tirada de um outro lugar. E ali vai mostrando, ensinando que todo comportamento
do não judeu, tudo aquilo que ele faz de bem, é muito raro você pegar uma pessoa que não tem conhecimento judaico, que faça o bem simplesmente para agradar a Deus, ou o bem para aquela pessoa de fato. Sempre existe, a finalidade última é um comportamento egoísta. E aí no texto ele vai explicando, e você vai ficando boquiaberto, porque de fato é assim mesmo. Pode pensar em você. Se você ganha algum dinheiro, você vai ajudar muitas pessoas, e muitas pessoas que você vai ajudar são pessoas que não merecem ajuda. Você ajuda por causa do teu instinto egoísta, porque você gosta dela, mas você não consegue analisar que ela é uma pessoa que a ajuda que você vai dar para um bem dela não será um bem para ela, será um mal, porque ela não terá, você estará tirando dela justamente a opção que para ela voltar-se para Deus. Gente, é um assunto que na terça-feira o Eterno falou para a gente que nós deveríamos aprender muito sobre a coroa do sofrimento. E a gente é acostumado a ver o sofrimento como que a gente fala do sofrimento diante das pessoas. Deus não está olhando para mim, a minha oração não tem sido recebida no céu, Deus virou as costas para mim, Ele não olha para mim, não adianta eu fazer o bem, porque é um monte de frases que a gente fala. Não só, todas as pessoas são assim, porque a gente não entende qual é a origem do sofrimento, qual é a origem do mal. A gente aprendeu erradamente ou erroneamente que o mal foi gerado por aquele anjo, sem ter que dizer o nome dele, por aquele anjo que se corrompeu diante de Deus e ele criou um reino paralelo. E sendo que a Torá explica que quem criou o mal, quem criou a treva, foi o próprio Deus. Tudo para manter o mundo em equilíbrio. Está tudo em equilíbrio. E está tudo entre uma parte. Você tem alegria, mas tem tristeza. Você tem a paz, mas tem o ódio. Você tem a felicidade, mas tem a infelicidade. Está tudo um de frente para o outro, tá? E isso, sabe o que corresponde a essas coisas? Algo também que a gente nunca aprendeu fora do judaísmo: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é que diz respeito a todas essas coisas onde está envolvido, inclusive o temor a Deus. É um assunto muito interessante. E o Rabino Rahamovitz, no livro que eu já citei, Cuidado, sua alma pode estar em perigo, ele dá uma aula ali, didaticamente falando, que é lindo você aprender a conhecer essas coisas. Por isso que eu falo, aquele que estuda a Torá e estuda o judaísmo, ele é melhor que um psicólogo. Ele sabe mais do ser humano, do comportamento do ser humano, do que aquele que faz uma faculdade de psicologia. Falo isso com propriedade. Estudei na faculdade 5 anos, e pelo judaísmo eu vejo que muitos rabinos, eles estão muito, muito, muito além em conhecimento do que a psicologia que é ensinada em faculdade. E principalmente dotando a gente com esse padrão de comportamento, como a gente vai se inclinando às coisas. E a gente vai enfeitando. Eu dei exemplo da pessoa que teve capacidade de mandar um próximo dele para fora e recolhe da rua um estranho. O que leva o ser humano a ser assim? Aquele que está próximo põe para fora, e o estranho, não só um, vários, traz para dentro. Bom, uma das coisas que o psicólogo poderia falar é o que? Sentimento de culpa, remorso.
Mas eu garanto para você que isso não é sentimento de culpa, não é remorso. Pode ser também. Isso, com certeza, é sentimento real da pessoa. Claro que no histórico você pode falar sobre sentimento de culpa, cabe tudo aí. Mas a Torá deixa muito claro essas coisas. Voltando lá sobre José. José, ele quando reencontra os irmãos, ele cria aquele terrorismo todo, tá? E o Midrash, como vocês já leram o Midrash nesse sentido, ele diz assim: por que Yosef fez isso? Porque ele fez um teste com o irmão dele, o Benjamim. Ele quis que Benjamim viesse. Por que isso? Porque ele queria ver se os irmãos iriam, entre aspas, alguém iria estar disposto a dar a vida pelo menino, para ele entender se eles já tinham tido uma transformação no próprio ser dele pela Torá. Agora, mais para frente, você vai ver, a partir daí desse ponto, que próximo à morte de Jacó, você vai perceber que todos estes irmãos são homens cheios do Eterno pela Torá. E são com essas pessoas que Deus começa a reunião que veio a se tornar o povo dele na terra. Então todas essas coisas, essas nuances de comportamento, essas histórias terríveis de abandono, morte, de revolta, de ódio, de ira, de guerra, literalmente, tá? Então, quando os irmãos estão naquele sufoco todo, eles começam a falar na língua deles. Eles não sabiam que aquele homem era o irmão deles, falando na língua do Egito. Nem iria imaginar que o irmão iria conhecer o hebraico. Agora, quando eles falam, tudo isso está acontecendo com a gente como punição, porque nós matamos o nosso irmão. E um pouco mais para frente, quando José se revela a eles, qual é a primeira frase que José fala para eles? Tira todo o medo, pavor do coração de vocês, porque não foram vocês que fizeram essas coisas. O Eterno preparou todas essas coisas. Gente, se fosse para complicar, a gente poderia pegar uma fala dessa e dizer assim: tudo não está na mão de Deus, conforme o Pirkei Avot diz, que tudo está na mão de Deus, ele tem um controle e equilíbrio de tudo. Aí vai entrar, existiu aí o livre-arbítrio? Existiu o livre-arbítrio, porque eles tomaram decisões. Por outro lado, Deus encaminhou as coisas para que, aí o jeito mais fácil de entender é, Deus já não sabia que eles iriam escolher aquilo? E se a gente vai só por esse caminho, a gente vai cair num caminho errado, porque senão a gente cai naquela tese que tudo que você fez de errado, você fez de errado porque era teu destino, porque Deus permitiu que você assim fizesse. Então, desmonta a Torá. Mas aí, uma dúvida, nesse caso de José que você está citando, a gente pode dizer então que ele teve duas nuances aí de comportamento. No primeiro momento ele fala para os irmãos tirarem todo o peso que, como você dissesse, vocês estão perdoados, mas quando ele pede para deixar Benjamim, aqueles... Foi isso que eu citei. Aí fica essa nuance aí desse comportamento, não fora da Torá, mas é como se ele estivesse lembrando de toda a maldade que foi feita para eles. Então pode-se dizer que ele teve um pouquinho de rancor dessa hora. Então, é só lembrar assim. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi. E foi isso que eu quis dizer aqui também. Olha, você tem 70 nações da época. Então, quantas interpretações você tem para cada versículo? No mínimo, 70.
Se pensa em rei Salomão, que escreveu 3.000 provérbios. Então, quanta interpretação você pode ter no versículo da Torá? 3.000 interpretações. Nisso aí que estamos falando, eu já tinha relatado que uma das coisas que o Midrash coloca é que ele tem a lembrança. É importante você entender que quando você começa a aproximar-se de Deus, aquelas coisas ruins, elas não são apagadas e nem devem ser apagadas. Por quê? Porque todo este conhecimento, ele faz parte da tua alma, e quando a tua alma deixar o teu corpo, estas lembranças, elas fazem parte da alma. Também é um outro ensino errado que você aprendeu no passado, que você vai esquecer de tudo que aconteceu aqui. Não tem sentido você esquecer de tudo que aconteceu aqui, se este período seu aqui na terra é que determina a tua posição no mundo vindouro, que determina punição e recompensa. Como que você vai ser punido ou receber recompensa se você esquece? Não tem sentido. O que acontece aí, ou seja, 1 de 3.000 ou 1 de 70, diz que ele sabia muito bem aquilo que ele passou, pela idade que ele tinha, tá? E ele queria saber que nesse tempo todo que ele ficou longe dos irmãos, ele tinha consciência de uma coisa: os irmãos dele eram pessoas melhores que ele. Por quê? Porque ele ficou esses anos todos fora de casa, e aqueles irmãos cuidaram do papai. Isso é mandamento de Torá, com recompensa. Como vocês sabem, 2 mandamentos da Torá informam a recompensa, os demais não. Então ele queria saber se os irmãos tinham mudado, porque ele mudou, ele cresceu, ele mudou. Aqueles irmãos também mudaram, cresceram. O que o estudo de Torá criou na personalidade daquelas pessoas? Quanto de Deus eles aprenderam a conhecer? Porque você saber que Deus é Deus no céu, gente, isso aí todo mundo sabe. O texto, Deus é Deus no céu, Abraão já falava, o Deus que é Deus no céu é Deus aqui na terra. Agora, conhecer como que é esse padrão, aí, como diz, aí é que o bicho pega, porque vai fazendo uma transformação, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas gostam de assistir desenho, não sei, deveria gostar. Então, o filme de criança, do Carros, quando o McQueen, aquele carrinho vermelho de corrida, ele é pego naquela cidadezinha lá, ele leva um castigo. Vocês assistiram esse desenho? Não? Neuza, por isso que você é ranzinza, Neuza. Você precisa aprender a ver desenho para rir um pouco. A punição dele era refazer o asfalto, tá? Ele fez de coração? Não. Ele fez, mas fez de coração? Ele experimentou, você redundante, ele experimentou a experiência de fazer aquele bem? Não. Ele fez pensando nele, porque ele precisa acabar rapidamente. Então, na hora que foram testar, aí é uma cena muito cômica, que aquele jipe, o guincho vai passar, ele falou, olha que beleza, na hora que ele vai passar, e aí ele teve que refazer tudo de novo, para ficar um tapete. Isso é um exemplo de um comportamento que todos nós temos, mas o conhecimento de Torá, ele vai cortar isso de você, sem que você perceba, inclusive, até que você vai se assustar com o teu comportamento. Agora, voltando aqui para fechar, quando José fez isso, de pedir o irmão,
Para pedir o irmão, ele teve que deixar o outro irmão preso. Eu não vou falar tudo aqui agora, senão a gente não tem assunto amanhã. Quer dizer, sempre tem, mas eu vou ter que repetir tudo isso. Ele deixou Shimon preso. Ele viu a defesa que Judá fez diante do pai, que ficou, disse que o filho dele seria dado, cabeça por cabeça, tá? Agora, aonde está toda a jogada nessa história? José queria entender, novamente falando, isso aqui é 1 de 70 ou 1 de 3.000. José queria saber quanto que o ensino de Torá nesses anos todos penetrou e transformou o coração de seus irmãos. E uma forma de entender é: alguém aqui vai se propor a morrer para defender o irmão? Ou eles vão preferir entregar o irmão à morte, como fizeram? Estou falando como se eu fosse José, como fizeram comigo. Eles vão realmente defender o irmão, ou vão que morra ele, antes ele do que eu? É uma linguagem que as pessoas usam até hoje. Antes ele que eu. Quando houve toda aquela fúria, porque Shimon deu o maior trabalho naquela prisão, tá? O Midrash exagera até, né? Que o urro que ele deu fez a terra do Egito todo tremer. O sopro da boca dele lançou os soldados longe, até que quem era um dos guardas que estava, novamente uma redundância, quem era um dos guardas que estava próximo de Shimon, amando de Yosef? O filho de Yosef, que aprendeu golpes de luta que somente a casa de Jacó conhecia. Na hora que Shimon recebeu aquele golpe e ele foi paralisado, ele ficou surpreso. Como, entre aspas, um egípcio conhece isso que é da minha casa? Deu para entender, gente? Então todo aquele comportamento dele. Agora, quem sã consciência não vai cravar também que ele fez um pouco disso tudo como uma resposta aos irmãos que fizeram com ele? Mas ele estava pagando mal por mal? Não. Ele deu comida, ele trouxe a mesa, ele deu daquilo que ele comia. Então tudo aquilo que a Torá fala, ele fez. Mas ele também, a parte humana dele, também agiu um pouquinho. Agora vamos falar com a nossa cabeça aqui. Quando ele age dessa forma, concorda que se fosse eu ou você lá, nós estaríamos talvez até conscientes em fazer aquela tortura como uma forma de punir o que foi feito com a gente? Isso é o normal do ser humano. Então essa é a parte doentia que veio se afastando de Deus dentro da nossa alma, tá? Sem querer explicar, porque não dá para falar isso agora. Aí vai se afastando, o que vai aparecer na nossa superficialidade? O nosso comportamento nefesh, que é aquilo que a gente faz com os nossos semelhantes. Vai aparecer isso, esse comportamento. Então ele demonstra um comportamento de homem afastado, mas em seguida ele demonstra ao mesmo tempo um comportamento de um homem que foi, vou usar o termo, domesticado pela Torá, porque ela vai reorganizando todo o homem, equilibrando o homem, e aí faz com que o homem tenha aquela capacidade de olhar para o sentimento dele e tomar uma escolha. Eu não vou fazer isso com eles, porque eles não fizeram isso.
Foi Deus que usou eles, porque Deus tinha o plano que eu estivesse nessa posição de hoje. Mas é engraçado que em nenhum momento ele procurou saber da família, porque uma vez que ele se tornou governador, concorda que ele tinha condições de procurar a família. Ele podia ter ido atrás do pai, dos irmãos, mas ele se absteve, ele seguiu com a vida, né? Mas pensa assim, não era questão, ele não precisava ir atrás. Sabe por quê? Porque como foi que ele se tornou governador? Quando ele interpreta o sonho. E o sonho que ele interpreta traz uma mensagem da parte do Eterno, que a terra teria 7 anos de fartura e 7 anos de grande pobreza. Ou seja, ele se ocupou de angariar fundos nesses 7 anos. E quando começou o tempo da fome, o que ele fez? A primeira ordem que ele deu: ele colocou os homens para ficar nos portões da cidade, e eles tinham que registrar o nome e qual é a família, e qual é o lugar. Por quê? Porque ele sabia que obrigatoriamente a casa de Jacó, o pai dele, teria que vir até onde ele estava. E o meio dele saber como eles chegaram. Agora Jacó usou uma estratégia, né? Ele disse assim: meus filhos, não entrem todos pelo mesmo portão, porque vocês poderão ser acusados de serem bandidos. Entrem cada um por uma porta. Só que quando José pega a relação e vê em cada porta entrou um, ele lançou essa mesma acusação a eles. Esse foi o princípio quando reuniu as pessoas, tá? Ou seja, então ele sabia, ele não precisava, ele sabia que a casa obrigatoriamente teria que vir, tá? Não é o momento, certamente, de se fazer nenhum tipo de conselho, porque ele passou todos esses anos até que ele encontrou a família. Porque se fosse, Deus teria permitido uma outra forma, uma outra maneira. Foi disso que eu quis dizer aqui. Ele chegou num estado de equilíbrio tão grande que ele descansou. Isso mesmo, usou a palavra correta. Ele precisou, ele sabia que uma hora ou outra a família ia encontrar e as coisas não se resolveram. Que hora que é? 8h46. Tá. Então, deixa eu só jogar uma pontinha para vocês. Olha que coisa interessante. Não dá para a gente debater esse assunto, hein? Mas olha que interessante. A igreja evangélica, não toda ela, um pedaço que ainda foi martirizado, usa e abusa de um sistema chamado libertação, tá? Que muitos das diversas igrejas não aceitam, acham que não precisa. Mas quando acontece alguma coisa lá no meio deles, eles não sabem resolver e vão chamar aqueles que estudaram esse assunto, certo? Isso aí já é conhecido. Aí pensam assim: e no judaísmo tem essas coisas? Como que no judaísmo expulsam-se demônios? Se é que tem demônios, tá? Acontece. Por um lado, não é costume você ter, quer dizer, tome cuidado com o que eu estou falando, porque eu estou generalizando, tá? De uma forma geral, a Torá é luz. Quanto mais você entra na aprendizagem dessa luz, você está trazendo que mundo onde você está nesse mundo? O mundo está em trevas, porque foram os demônios que fizeram esse mundo em trevas? Não. O mundo está em trevas porque ele está decaído por causa da ausência de Deus. E estes seres foram trazidos para cá por Deus, foram criados por Deus, para poder, neste cenário que é esse mundo,
o homem pudesse fazer valer o teste de cada um. Agora, o judeu também está aqui na terra nesse mesmo cenário, com os mesmos testes. Por que os demônios não têm poder para atacar os judeus no sentido de possessão? Existe, tanto é que tem um ensino que fala sobre Dibuk, tá? Então, generalizando, não é muito comum você ter uma pessoa possessa. Por que o possesso? Eu disse que não ia explicar, mas a gente acaba explicando. Mas na verdade eu não quero explicar. Por que o possesso? O possesso está possesso porque ele está totalmente sem luz. E o que é esta luz? O conhecimento de Torá, o conhecimento de Deus, aquilo que desce do céu e ilumina essa terra, tá? Se ilumina, não tem como essa treva ficar. E uma coisa, se ilumina, o que eu disse, a Torá, ela traz, como nós lemos aqui, conselhos, ela muda padrão de comportamento, ela faz a pessoa enxergar situações, vai alterando tão completamente a estrutura de um ser, que o que é que dá direito a um chat se aproximar da pessoa? O cheiro, tá? E este cheiro, você já sabe que não é cheiro de sujeira, de higiene, é o cheiro do pecado específico. Ora, se alguém cumpre Torá, ela tem os conselhos da Torá. Se obedece a Torá, você está se apartando deste mal. Logo, este mal não chega a essa pessoa. E ela vai experimentar uma vida ela vai experimentar a relação com o Shed em muitos momentos de sua vida, porque ele é a base do treinamento. Mas ela vai exercitar o livre-arbítrio, porque se ela conhece, ela vai cair com conhecimento de causa, não vai ser enganado, não vai ser naquele padrão que vocês já sabem, a carne é fraca, aquele jargão horroroso que não dá nem para voltar nisso, ou o diabo foi quem fez, tudo para livrar a pessoa. O judaísmo não tem isso não, gente, de jeito nenhum. Então, por isso que está dizendo aqui, que quando uma pessoa se aplica a um conhecimento de Torá, já vai justificar até a criação do mundo com as suas maravilhas por causa dessa pessoa. Quando Deus fala para Abraão, se houver um justo, eu não destruirei a cidade. Quando diz que Jacó saiu da terra onde ele estava, mudou a configuração da terra. Por quê? Porque a luz que ele trazia para aquele lugar, na hora que ele saiu, foi junto com ele. Quando ele chegou naquela terra de Labão, que era uma terra, entre aspas, estava amaldiçoada, faltava água, não tinha riqueza, não tinha um monte de coisa, ele chegou lá, o período de tempo que ele ficou lá, o que é que houve? Desde aquele primeiro ato que ele tirou a tampa daquele poço, não parou de jorrar água mais. Ninguém precisou voltar lá naquele poço. Ora, vamos lembrar um texto do Novo Testamento, famoso? A mulher chega diante da pessoa que diz sobre o poço. Ela fala assim: me dá então dessa água para que eu não tenha mais que voltar aqui e beber. Tá? O que Jacó tinha feito é que quando ele tirou aquela tampa, o mérito que ele tinha, a água começou a jorrar, os rios voltaram a ser como rios, o gado voltou a ter água, as culturas voltaram a ter água, tudo ficou abençoado. Por isso que o tio dele não queria de maneira alguma que ele fosse embora, porque ele sabia, como feiticeiro que ele era, que a partir do momento que aquele homem fosse embora, ia voltar a faltar água, ia voltar a ficar sem ouro, sem pedras preciosas, ia voltar, o gado dele ia mirrar tudo, entendeu? Quem que levou a riqueza para o Egito? Embora o Egito sempre foi rico, mas quem que enriqueceu o Egito?
a Torá do Eterno na presença daquelas pessoas. Isso aí você pode bater o martelo, porque foi assim, é assim e continuará sendo assim. Eu disse para você aquele dia, né? Israel está de pé até hoje, vai continuar. Ninguém derruba Israel, mas o Egito está de pé até hoje. Ninguém derruba hoje. E querendo ou não, houve presença de Deus naquele lugar. Mas é importante também que ele mantenha. Agora é engraçado, eu lembro quando você citou isso, tá? A ideia que ela trouxe, gente, é que no Egito aconteceram aquelas coisas todas, que todos vocês conhecem. Naquela potência que o Egito foi, ele nunca mais foi o mesmo. Né? Embora a história aí fala da época. Nesse sentido, ele perdeu tudo. Ele ainda teve uns bons aninhos aí de tal. Mas hoje, o que é o Egito hoje? É uma coisa que você vai lá e passeia e olha. Cadê a importância dele no cenário mundial? Tá? Agora, por outro lado, concorda que se tivesse apagado, tirado do mapa o Egito, todo mundo poderia pensar assim: olha, Deus fez justiça e riscou o Egito do mundo. Você acha que as pessoas do mundo hoje acreditariam na história da Torá? Elas não acreditam que houve Davi, elas não acreditam que houve Golias, elas não acreditam que houve Torre de Babel, não acreditam que houve dilúvio, não acreditam que houve Abraão, sei lá, eles não acreditam, as pessoas de uma forma geral. E a arqueologia, sempre que está desenterrando alguma coisa, está provando, como já trouxe cidade inteira debaixo das terras, mostrando que ultimamente é uma moeda que só a Bíblia relatava aquilo, e acharam esse tesouro, né? Então, o Egito, ele nunca mais foi o mesmo, porque tem que ficar a marca que Deus julgou o Egito. E há um mandamento, né? Que quando Deus faz alguma coisa, no sentido, igual quando falou sobre Jericó, que não seria reerguido mais, né? Guardadas as proporções, o Egito, da forma que foi julgado, não tinha como ele se reerguer para voltar a ser potência, porque senão iriam falar que o julgamento de Deus não foi forte, tá? O Egito tem que estar aí, sim, a história tem que estar aí de pé, tem que se testificar tudo que aconteceu lá, para que o nome do Eterno continue recebendo louvor, porque tudo que aconteceu foi para o nome dos céus. São palavras dentro de um cenário que você deve aprender a guardar. O nome dos céus, sempre o nome dos céus, ou seja, para Deus. Eu acho que se a gente for pensar no mérito, há mérito no Egito. Por isso eu acho que Deus preservou. Porque o Egito foi a casa que escolheu Moisés. Sim. Então, assim, se Deus olhar para uma nação, ela nunca construiu o Egito, ou vou apagar da história, como você disse, se foi dali que foi a grande moradia de Moisés durante muito tempo ali, que foi escondido ali, nasceu ali, cresceu ali. Generalizando, o lugar onde Deus usou para trazer a Torá era de domínio do Egito. Então, como que vai mostrar a maldição nesse sentido? Deus não é ingrato. É esse tipo de coisa que a natureza humana não se pensa. E quando pensa, está sempre dentro de um egocentrismo pessoal. E aí a gente vai criando teorias, mas está tudo vinculado com aquilo que vem do Eterno, tá? Agora, só para fechar, a nossa alma, ela vem do lado que participou
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então, nesse sentido, o esforço que a gente tem que fazer de retorno é justamente para acertar todo o desvio que está dentro de nós. O povo judeu e também todo aquele que quer se alinhar ao Eterno. Se você reler esta palavra da Mishnah 1, do capítulo 6, você vai ver que é uma exaltação à Torá. Como um homem ele é transformado pelo conhecimento de Torá, como o mundo é abençoado por um homem que aceita a Torá, a localidade dele, a família dele, tudo que está ao redor, e bem como as pessoas que são aconselhadas e podem receber o mérito de tais pessoas. E isso vem de dentro, não é por causa de posses, porque quando há posses envolvidas, as pessoas costumam, as pessoas não conseguem julgar corretamente quando entra dinheiro. Então, quando você fala, fulano é abençoado por Deus quando tem dinheiro, isso é uma mentira. É abençoado também com dinheiro, claro que é, mas não pode ser uma metodologia usada sempre, porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, que fazem um monte de coisa e não tem vínculo de Torá algum. Então não pode ser padrão de comparação. Algo puro não pode ser comparado com impuro. E a gente não consegue fazer essa relação. Tá? Já deu. Podemos encerrar. Eu querendo pegar aqui, não tem. Tá certo então. Podemos encerrar.